Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, patrono dessa casa, de todas as casas de oração. A gente lembrando que Jesus andava pela rua, fazia o evangelho dele ao vivo, em cores, na presença de todo mundo, dava o exemplo dele. Mestre Jesus, fazei com que o nosso coração se abra, que a nossa mente e o nosso entendimento consiga entender o verdadeiro significado da sua doutrina. Que mais de entender, mestre, mais do que entender, que a gente possa praticar a sua doutrina, que a gente possa colocar o evangelho em nossos corações, em nossa vida, no nosso dia a dia. Pedimos, mestre, que abençoe essa casa aqui onde nós estamos, que ajude-nos nessa jornada de evolução, nesse caminho que estamos percorrendo, e principalmente que nesse momento possamos receber aquilo que a gente precisa, que é mais necessário para cada um de nós. Ser conosco, mestre, para que sejamos um pouquinho melhores do que já somos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Vocês me desculpem, a semana passada eu deveria estar aqui com vocês, mas tive um piriri. Todo mundo já teve piriri na vida. Eu tive um piriri bem na hora de vir para cá. A sorte é que acho que o Romeu, que me acolheu, falei: Romeu, quebra meu galho aí que eu estou passando dificuldade aqui. Mas deu tudo certo, estamos aqui e viemos falar um pouquinho da continuação do que o Romeu falou a semana passada. Foi o Romeu que fez a preleção? Foi? Alguém lembra o tema? Muito bem. Há muitas moradas na casa de meu pai. Aposto que o Romeu falou dos ETs, extraterrestre, falou bastante de disco voador, por isso que ele falou, né? Falando de muitas moradas, está falando de outros planetas, né? Será que foi isso? Eu estava lá no outro. Você estava em outra morada? Ela veio, você veio. Foi isso? Ele falou de disco voador, de outros planetas, você tem advogado de evolução. Você acredita em outros planetas? Gente, ET. Vocês acreditam em ET, gente? O que é um ET? É um extraterrestre, né? Onde foi a evolução de Jesus? Jesus ele evoluiu igual a gente. Está evoluindo, só que ele já evoluiu há muito mais tempo. Onde foi a evolução de Jesus? Foi aqui no planeta Terra? Então Jesus é um ET. Correto? Se a evolução de Jesus não é terráquea, que quando o planeta Terra começou a existir, Jesus já existia, então Jesus é ET. Ok? Então ele estava falando alguma coisa que ele entende. E muito. Quando ele fala muitas moradas da casa de meu pai, na semana passada, ele não está falando só dos outros mundos. Ele está falando dos nossos entendimentos. E uma das coisas que a gente menos entende nessa vida é isso aqui, ó. Exatamente o que significa isso aqui? Nosso retorno à vida espiritual. Como é que você chamaria isso? Em uma palavra. Desencarne. Porque morte para nós é uma coisa... Ela já está com o olho arregalado como cima de mim. Que esse cara vai falar hoje. A gente vai falar de um desencarne. Ok, mas desencarne é um termo correto de usar também? É um termo esquisito, né? Porque quando a gente fala em carne, a gente lembra de açougue.
E para nós a imagem fica meio ruim, né? Desencarne. Então vamos tentar entender do nosso jeito. Desde o tempo que nós começamos a entender o que é viver, né? Tentaram explicar para a gente de uma forma tão esdrúxula, tão errada, tão mal feita, o que existe para lá desse negócio chamado vida, que a gente começou a entender as coisas praticamente erradas, né? Quando você está muito bem, você já escutou alguém falando assim: ah, eu estou no 7º céu? Eu vi alguém falar isso? Por que ela fala isso? Você já falou isso alguma vez? Mas você já ouviu alguém falando? Vocês já ouviram alguém falando: nossa, essa mulher está no 7º céu? Por que se fala isso? À toa? Alguém inventou? Não, porque se acreditava que existiam 7 céus. O 7º céu, moço, se um céu já é legal, né? Imagina o 7º. Sabe quem ia para o 7º céu? Só os bispos, os sacerdotes, ao alto clero chegava no 7º céu. Nós aqui ficamos no máximo metade do 1º. Correto? Mas o que é o céu? Você está me olhando, você. Então você ali de trás, está com os olhos fechadinhos assim. Eu? É. O que é céu para você? O que é ir para o céu? Você gostaria de ir para o céu? Ser bom. Mas o que é lá o céu? É um lugar legal? Vocês acham que o céu é legal? Sim. O que faz no céu? É um novo mundo para quem tem para lá. O que faz lá no paraíso, gente? Muitas coisas. Fica lá tocando harpa? Sentado embaixo de uma árvore. Quem assistiu a Viagem aqui? Isso é igual a viagem. Que coisa mais chata essa novela. Que coisa mais chata. A mulher desencarnou, ela ficava sentada embaixo de uma árvore ali o dia inteiro. Era... Como é que chamava a atriz? É, Isso, essa mesmo. Ela ficava numa ociosidade embaixo daquela árvore, que eu falava assim: gente, eu quero ir para o inferno. Ah, o Alexandre foi. Mas muito mais legal. Muito mais legal. Você imagina você ficar embaixo de uma árvore sem fazer nada o dia inteiro? Me manda para o inferno rapidinho. Se o 1º céu já é sem graça, imagina o 7º. Então criaram para a gente uma ideia de paraíso tão esdrúxula, tão insignificante, tão mal feita, que a gente não sabe entender. Diga. Um padre, muitos anos atrás, falou para mim o seguinte: o céu e o inferno não existe, só que existe. O céu e o inferno que a gente faz, já é o tempo presente. Se a gente está numa boa, consigo mesmo. Por isso que a gente está tentando trazer a história disso tudo, para a gente entender como é hoje, do jeito que ele está falando. É o jeito que a gente vive, a gente faz a nossa vida no inferno, a gente não tem que viver mais. É isso A mesmo. gente se encarnar. O céu e o inferno atualmente é visto o que nós sentimos. Se existe 7 céus, quantos infernos existiu? Esse você sabe. Quando você quer que alguém se ferre, você vai falar para ele: vá para onde? Calma. Calma. Vai para onde? Para o 5º dos infernos. Não é? Não é vai para os 5º, não. É pro 5º dos infernos. Porque se céu existiam 7, infernos tinham só 5. Quem ia para o 1º? Nós. Os meia boca. Nós não somos ruins, não somos bons. A gente de vez em quando pisa na jaca, de vez em quando a gente é legal, né? Faz aquilo que o Domingos falou, faz uma coisinha boa e guarda na caixinha. A gente é bom. Imagina quem vai para o 5º dos infernos, então. Quanta gente você já mandou para o 5º dos infernos? Um monte. Imagina como é que está aquilo lá para essas pessoas. Então, vocês imaginem a cabeça da gente como fica?
Quando a gente fala em céu e inferno, nós estamos falando de uma continuidade da nossa vida. Como é que você explica para uma moçadinha dessa um tal de demônio? Vocês já assistiram Sexta-feira 13, Hora do Espanto, Pesadelo 5? Meu, tem mais maldade na televisão do que você possa imaginar no inferno. Então, o que a moçadinha, os jovens começam a pensar no que foi ensinado para a gente, e eles falam o quê? Ah, eu não acredito em nada dessas coisas. E eu falo para eles, nem eu, porque tanta coisa ensinado mal para a gente, mal passado para a gente, que a gente não sabe lidar com esse processo de passagem. Se eu digo para você, tem um bicho atrás dessa porta aqui, como é que você reage? Ok. Se eu falo para você, tem um bicho atrás desse corredor, é uma baratinha desse tamanho. O medo aumentou? Então, se eu falar, vamos mudar o bicho, é uma formiga desse tamanho. Mas qual a diferença? A diferença? É, do primeiro para o segundo. Ela voa. Não. O primeiro que eu falei, tem um bicho atrás da porta. Eu falo, nossa, eu estou com medo. Aí se eu falo, tem uma formiga atrás da porta. Que mudou? Porque o bicho eu não sei como que ele é. O que mudou, sabe o que foi? Eu conheço. Sabe o que mudou? O teu conhecimento. Sim. Se você sabe o bicho que tem ali, você tem medo ou não? Tem medo do desconhecido. Quem sabe o que tem depois da morte? Eu sei. Eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de precisar usar fralda, de precisar da ajuda dos outros, de precisar de necessidade dos outros. Isso eu morro de medo. Mas de morrer, eu não tenho medo. Porque eu sei o que tem do lado de lá. Eu confio em Deus. Eu confio no universo. Eu confio que nós temos um Deus justo. O universo é justo. Se o universo é justo, por que nós não entramos nessa justiça do universo? Quem fez o universo? Se os nossos corpos físicos reagem a tudo de uma forma justa, por que nessa passagem não tem justiça? Por que na hora da gente ir para um outro lugar não existe justiça? Lógico que existe. Então por que adiantou? Se não existisse uma justiça, o que adiantou você ser boa a sua vida inteira? O que justifica você ficar se limitando das suas coisas mais difíceis ou ruins para tentar alguma coisa melhor? O que você fez para não prejudicar o seu próximo? Cadê a justiça nisso se a gente acaba num final súbito? Vocês acreditam num final súbito? Não existe esse final súbito. Aí me lembra a história do velhinho que ele está quase morrendo, está lá na cama quase morrendo, aí a filha dele, pai, vou chamar um pastor para benzer você. O velho falou, mas filha, eu não quero nada disso, deixa eu morrer sossegado. Não, filha, pai, vou chamar um pastor. E chamou. Aí o pastor começou aquelas casaiadas lá, aí falou assim, senhor, o senhor vai renegar o demônio? O velhinho arregalou os olhos assim, ficou quieto. Aí o pastor falou de novo, mas o senhor renegue o demônio nesse momento. O velhinho arregalou os olhos e ficou mais quieto ainda. Aí o pastor ficou nervoso, o senhor não vai renegar o demônio? O velhinho não abriu a boca. O pastor pegou e foi embora. A filha dele falou, pai, que mal educado, o cara vem aqui rezar para você e você faz isso. Aí o velhinho vira para a filha dele e fala assim, filha, estou morrendo,
Eu não sei para onde que eu vou. Você acha que eu vou ficar de mal com alguém? Não vou ficar de mal com ninguém, né? Nem com o demônio, nem com o outro. A história de Lúcifer é uma das histórias mais bonitas que existe na Bíblia. Você sabe o que significa Lúcifer? Que se faça a luz. Lucifer. Como é que um demônio pode ter esse nome, gente? Como é que a gente pode chamar um demônio de que se faça a luz? Você tem um cachorrinho que é pequenininho, você chama ele de Ulisses, Thor. Aí você tem um cachorrão desse tamanho, você chama de Lulu. Né? Agora, você chama um demônio de que se faça a luz. Vão estudar a história de Lúcifer. Assistam aquele filme Cidade dos Anjos. É o filme da história de Lúcifer. Lúcifer queria aprender as coisas. Lúcifer queria sentir as coisas. E como ele tinha sido feito anjo, que anjo não existe, é mitologia, ele queria voltar à terra para sentir as coisas. Que coisas? O que você sente. A dor de barriga que eu senti a semana passada, ele queria sentir, porque ele nunca sentiu. Tanto é que quando acontece tudo que acontece com ele, e ele, a primeira coisa que ele sentiu foi um sofrimento muito grande, o outro anjo pergunta para ele assim: você agora quer deixar de sentir as coisas? Ele falou: de jeito nenhum, porque é muito melhor sentir dor do que não sentir nada. Então, quando a gente fala em morte, a gente acha que é o fim. E se eu falar para vocês, quando a gente desencarnar, nem a matéria nós não vamos perder? Por isso que eu falo, não é um totalmente desligado da matéria. O nosso perispírito continua sendo matéria, muito menos densa do que essa carne. Por isso que a gente fala desencarnar. Mas continua tendo matéria. Espírito não vira fumacinha ou pensamento. Não, ele tem físico. Quando a gente desencarnar, a gente vai continuar com a mesma forma que a gente tem. A gente vai sentir muito mais coisas do que a gente sente. Porque hoje, para a gente sentir, a gente precisa dos 5 sentidos. No plano espiritual, nós não precisamos dos 5 sentidos para sentir as coisas. A gente vai senti-las como um todo. Então vão ser muito melhores as coisas. Agora, mas e eu vou morrer? E como é que vai ser esse negócio? Quem vai estar lá me esperando? Você tem essa dúvida. E aí, como é que fica esse negócio aí? Você morre, e aí? Chega do lado de lá. Peraí, gente, vocês nunca foram viajar na vida, não? Vocês nunca saíram daqui de Salto? Vocês nunca foram para o Nordeste pela primeira vez? Vai para o Nordeste. Como é que você faz para ir para o Nordeste? Vai. Você tinha alguém para te receber lá? Quando você foi? Tinha, um monte de gente. Você chega no aeroporto, tem taxista para te levar para o hotel. Você chega no hotel, tem recepcionista. Você tem garçom que te serve. Você tem pessoa que limpa o teu quarto. Se você for visitar parente, melhor ainda. Eles dão o quarto melhor da casa para vocês. Já foram visitar parente longe? Dormir na casa deles? E qual a diferença de morrer? Por que tem medo de morrer? Você acha que vai chegar do lado de lá, não tem ninguém para te acudir? Vocês acham que vão chegar do lado de lá, vão ficar voando para lá e para cá e não sabem para onde vai? Vocês acham isso? Que besteira! Besteira! Tem gente para receber a gente. Tem gente para abrir caminho para a gente. Basta a gente abrir os nossos olhos, saber desencarnar, saber morrer. Tem a história do Chico, que o Chico estava viajando de avião. Isso é uma história verídica. Chico Xavier convidaram ele para fazer uma palestra não sei onde, ele detestava avião. Aí ele estava no avião, nesse dia que ele estava no avião, o avião começou a chacoalhar, chacoalhar, ele contando, veja no YouTube o Chico contando essa história.
E o avião chacoalhava, chacoalhava, e aí todo mundo em volta do Chico começou a gritar. Aí o Chico pegou e começou a gritar junto. Quando ele gritava, o cara que estava do lado gritava também, mas se o Chico Xavier está gritando, eu vou gritar também. Aí quando o Chico gritava, apareceu o Emmanuel do lado do Chico. E virou para o Chico e falou: Chico, o que você está fazendo? Emmanuel é o guia do Chico Xavier. Chico, o que você está fazendo? Aí o Chico falou assim: eu estou gritando, o avião está balançando, está todo mundo com medo de morrer, eu também estou com medo. Aí o Emmanuel falou assim: nossa, se você vai morrer, pelo menos morra com classe. Falou para o Chico, aí o Chico ficou quieto. Então a gente precisa aprender a morrer com classe, gente. Já pensaram nisso alguma vez? Não? Ai não, credo, Fernando, o que você está falando? Eu já vim falar disso aqui. A gente tem que aprender a morrer com classe. Saber para onde nós estamos indo. Você é uma pessoa ruim? Se você não é uma pessoa ruim, você acha que você vai morrer, vai ficar largada lá no meio do nada? Você acha que não tem ninguém para te socorrer? Então qual é o medo que a gente tem? A gente tem que entender o processo, que existe continuação. Se a gente entende, o nosso desencarne é muito mais fácil. Tem um livro do André Luiz, eu não lembro o nome do livro, que ele fala que tem uma senhora que ela era evangélica, e aquelas que acreditam que morre fica esperando o juízo final. E ela acreditava muito no demônio. E se você acredita nessas coisas, né, pela lei mosaica, o primeiro mandamento, amarás o seu Deus, o segundo mandamento é não matarás, o terceiro mandamento já todo mundo já não escapa, não cobiçar nada do teu próximo. Pronto, dancei. Você dançou também? Não, nunca cobiçou nada de ninguém. Já. Que é isso? Alguém nunca cobiçou nada de ninguém aqui? Não estou perguntando para os homens, tá? Mas, pô, no terceiro mandamento a gente já tinha pisado na maionese, já tinha ido para o inferno, né? Então, se a gente não já vai para o inferno, a partir do terceiro mandamento, ninguém escapava. Ninguém escapava. E eu perdi onde eu estava, vamos voltar. Estava falando do quê? Ah, obrigado. A mulher acreditava que ficava esperando o juízo final depois que morresse. E ela não tinha sido uma boa pessoa. Tá? Essa mulher desencarnou no livro do André Luiz. O que ela ficou fazendo depois que ela desencarnou? Vocês acreditam? Vocês sabem o que ela ficou fazendo? Deitadinha com os olhos fechados, esperando o quê? Juízo final. E ela não abriu os olhos por quê? Medo. Medo do quê? De ver o diabo. Essa mulher ficou deitada anos e anos e anos, deitada no chão, com os olhos fechados, com medo de abrir os olhos e ver o diabo. Os espíritos davam um passe nela, ela não abria. Precisaram chamar um pastor da igreja dela, que já tinha desencarnado também, para ir tentar fazer ela acordar e falar: olha, tudo que eu te ensinei lá não é bem daquele jeito. Aí conseguiram fazer com que a mulher levantasse do chão, porque ela acreditava que tinha que ficar esperando o julgamento final. Vocês acreditam nisso? Acreditam na história? Ou... Na história. Bom, porque ninguém vai ficar esperando o julgamento final. Jesus fala para o mendigo: levanta-te e anda. O nosso principal coisa é movimento. E o movimento que a gente tem que fazer é entender a morte. Deu para perder um pouquinho o medo na morte? Tem alguma dúvida? Ah, tem um monte. A gente vê
ver a tal da luzinha que sempre Não, fala? vê luzinha nenhuma. Luzinha? Vê luzinha nenhuma. Se você acreditar que você vai ver luzinha, você vai ver um Então, monte. aquele filme lá, o filme lá. Vocês lembram do Ghost? Vocês Ghost. assistiram o Você Ghost? mesmo assistiu da luzinha? O Ghost, ele teve uma morte violenta. Vocês lembram da morte do cara? Ele foi assassinado. Ok? Se a morte é violenta, provavelmente você demora um pouquinho a entender, como no Sexto Sentido também, né? Quando o cara descobriu que tinha morrido e levou um susto, eu também levei, porque eu também não sabia que ele tinha morrido no filme. Se alguém não viu o filme, desculpe o spoiler aí. Ah, não, não assisti. Muito legal. Mas o Ghost, o cara sai correndo atrás do bandido. O bandido já tinha matado ele. Ele sai correndo atrás do bandido. Quando ele volta, ele vê o corpo dele. Aí ele não sabe o que está acontecendo. Ele vê ele caído no chão. Mas isso é em caso de mortes violentas. Tá? Pode ser, não é que acontece. Pode ser que o espírito aconteça. A maioria de nós vamos passar por um torpor. Tá? Vamos ficar entorpecidos, vamos para um lugar de tratamento. O próprio André Luiz, depois que ele se conscientizou que ele tinha desencarnado, que demorou 8 anos para ele entender que tinha desencarnado, ele foi levado para um lugar abaixo do nosso lar, que era para drenar as energias dele. Ele tinha muita energia material nele ainda. Por isso que fala, o melhor jeito de morrer é você se desligar das suas coisas materiais. É você se desligar das suas posses. Alguém já está preparado para isso? Não. Comece, porque ninguém sabe quando vai precisar desligar de vez. Então, se a gente estiver desligado das nossas posses materiais, é mais fácil o nosso desencarne. Nós vamos ter tratamento no plano espiritual. Ah, mas eu morri de uma doença. Se eu morrer de uma doença, você vai ter tratamento no plano espiritual. Você vai ter ajuda no plano espiritual. Você não vai ter que ficar deitado na lama, no chão. Não vai para o inferno. Tá? Porque o próprio inferno não existe, que nele falou. O inferno é uma consciência interna. Céu e inferno, bom e mal, luz e escuridão. Então, se a gente começar a entender isso tudo, alguém está com o Evangelho aí na mão? O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo foi o que o Romeu falou a semana passada, né? O capítulo 3 está aqui. Há muitas moradas na casa de meu pai. O capítulo 2, imediatamente anterior a isso, ele fala assim: meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso. Se ele fala, meu reino não é desse mundo, ele veio de algum lugar e ele foi para algum lugar. Certo? Se ele veio e se ele foi, ele está falando para nós da vida futura. Ele veio colocar para a gente a ideia do futuro da gente, da continuidade das nossas vidas, que nós não acabamos num caixão. Tudo que a gente fez acabar num caixão, gente, que judiação. Aí eu vou pegar Lavoisier também e jogar no lixo, porque Lavoisier falou que nada se perde, tudo se transforma. Você acredita nisso? Eu tenho certeza disso. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está falando do quê? É Jesus falando, gente, não é o Fernando. Ele está falando de reencarnação. Ele está falando do nosso retorno para lá e do nosso retorno para cá. Então ele veio dizer da vida futura, ele veio dizer que tem muitas moradas, e ele veio dizer desse processo de ida e vinda em 3 capítulos do Evangelho. Eu acredito muito em Jesus. Jesus para mim não é um religioso. Jesus para mim é o top de linha.
religioso, terapeuta, político, o cara é inteligente pra caramba em todas as passagens dele, mesmo as não religiosas. A história de Jesus é muito fantástica. Ele sabia diretamente onde falar pra gente, o que falar pra gente. E uma das coisas que ele veio dizer nesses 3 capítulos é: a vida continua. Presta atenção no teu futuro. Planta hoje para você colher amanhã, porque a colheita vai existir. Não tenham medo de morrer, porque a morte não existe. Foi isso que ele veio passar para a gente. Capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho. Livro dos Espíritos. Vocês gostam de ler o Livro dos Espíritos? Pergunta 941. O medo da morte. É desse tamaninho. Mata a pau, tudo isso que eu falei. E tem um capítulo só falando desse processo de retorno, que é as perguntas 149 a 165 do Livro dos Espíritos. Leiam e comecem a perder o medo da morte. Tenham medo de não viver bem. Esse é o medo que a gente precisa ter, de não viver. Obrigado. Vamos fazer uma vibração. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, aos todos os nossos amigos espirituais que aqui estão, e junto com eles, vamos elevar esse pensamento, mandar essa vibração aqui para o nosso planeta Terra. Todos os seres humanos recebam nesse momento essa energia que emana aqui dessa casa, junto com a energia de Jesus, e envolve todo esse planeta Terra. Pedimos pelo nosso Brasil, que anda bem conturbado, com umas energias bem pesadas, que a gente possa, com a nossa pequena energia, esparramar por esse Brasil todinho, essa luz, essa energia, esse amor. Vamos pedir aqui pela nossa cidade onde nós estamos, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, que essa energia chegue a todos eles e chegue de uma forma que todos recebam aquilo que precisam. Nesse momento vamos vibrar por aquelas pessoas que têm muito ódio em seu coração. Todas aquelas pessoas que têm rancor, que têm desejo de vingança, que elas possam entender que isso não faz bem a elas. Vamos vibrar nesse momento por todos aqueles que estão passando por esse processo de morte nesse momento. Porque todos aqueles doentes terminais que não têm um entendimento da vida futura, que estão em desespero, que essa energia possa chegar até eles e acalmar o coração deles, e que a passagem deles seja a melhor forma possível. Vamos vibrar por nós mesmos, para que a gente possa entender um pouquinho mais esse processo de vida, que essa energia recaia sobre essa casa, sobre todos os nós, e que possamos levá-la a nossos lares e dividi-las com quem está lá. Se conosco, Jesus, agora e sempre.